Salve, salve, grande nação rubro-negra. É um prazer imenso estarmos juntos para mais esse corte diário de reação, falando sobre Flamengo e Cruzeiro. Grande jogaço aí e queremos saber também a sua opinião sobre este grande confronto aí. Mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para sabermos todos os detalhes, porque a mídia mineira com certeza está desesperada, porque sabe que não vai enfrentar qualquer time, é uma pedreira aí. Então, fica comigo até o final para saber todos esses detalhes, lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Contra o time mais regular, pelo menos para mim, do futebol brasileiro atualmente, né? O Cruzeiro é impressionante, a regularidade do Cruzeiro. E aí a gente já começa a projetar isso. Valu, a tendência, na sua opinião, ontem a gente falava sobre isso, a tendência é de trocação, a tendência é de jogo burocrático, que eu não acredito, mas eu perguntar pode. A tendência de um Cruzeiro tentando jogar no espaço do Flamengo, a tendência do Cruzeiro partir para cima, a tendência de quem no lugar do Wanderson, por exemplo, para esse jogo de logo mais. Bom dia, Valuzeiro. Bom dia, HG, bom dia, Thiago, Elton, todos que nos acompanham. Como eu fiquei pensando aqui, de Jeripocas igual Inó, né? Hoje à noite lá no Maracanã. É verdade. Porque... E ainda com o complemento da rodada, a vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras vai torcer para que os dois hoje larguem 2 pontos, né? O Flamengo vai olhar para o jogo do Palmeiras e pensar, cara, eu tenho que continuar ganhando. E o Cruzeiro vai olhar e falar o seguinte, cara, eu tenho que continuar ganhando para passar o Palmeiras e para colar de novo no Flamengo. Então, assim, realmente o jogo dessa rodada, não tem como fugir disso pelo campeonato que tem feito tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro. O Flamengo que perdeu o posto de melhor mandante exatamente para o Cruzeiro que é o 3º melhor mandante. Eu acho, o HG, que eu ficaria muito surpreso com essas equipes negando-se a fazer aquilo que tem feito durante toda a temporada, né? Então vai ser um jogo onde quem conseguir impor o seu ritmo e estilo ao outro vai estar, realmente pode estar em vantagem. O Flamengo, a gente sabe que é um time que se sente mais confortável com a bola nos pés. Eu tenho dúvida, o que será que o Felipe Luiz vai fazer? Vem com Jorginho e Alan, vem com o Alan, vem com o Jorginho, não vem com o Alan. O Flamengo, ele se sente desconfortável quando ele não tem a bola nos pés. Esse time do Cruzeiro, ele tem uma resiliência muito grande, uma resiliência e uma organização, né? Para deixar, para ver o adversário controlar a posse e fazer essa retomada. É a principal virtude deste Cruzeiro nesse ano do Leonardo Jardim, né? O tal jogo em transição, com poucos toques. Cara, eu só tô a fim de que o jogo chegue, na verdade, né? Para que todas as nossas construções imagéticas neste momento, elas se materializem num grande jogo de futebol. E com relação... E ainda ganhou mais uma dose de mistério, né? Como se precisasse. A questão do Wanderson não viajar pela pubalgia, né? Que acabou acometendo esse jogador aí. Aquela, né? É lombalgia, não é pubalgia. Obrigado, Dani. A lombalgia, às vezes, né? E aí, não tô aqui lançando uma defesa ao jogador, mas você imagina, né? Isso até virar algo que o limitasse de ir pro jogo, com certeza era uma dor que estava ali existente. Mas o cara tá vendo, né? O sapo pula não é porque é bonito. Ele pula por conta da necessidade. Vendo arroio, vendo sinisterra. Não, dá pra ir até que chegou o ponto que limitou. Eu iria de Matheus Henrique. Por uma questão rítmica, por uma questão que o Matheus Henrique, ele pode trazer mais posse de bola ao Cruzeiro no meio campo, ao lado de Lucas Silva, ao lado de Romero, ao lado de Matheus Pereira. E ele está com mais ritmo. E por essa questão da capacidade de retenção de bola, ele é um jogador de meio campo, mas um jogador de condução. Ele não é veloz. Ele não tem a velocidade como o principal predicado. Eu não acho ele lento, mas exatamente pensando nessa capacidade de fazer a bola transitar mais pelo meio, eu iria de Matheus Henrique. Preencher o meio campo que você está pensando.
Preencher demais controle de jogo ali no meio campo. É mais o controle de jogo mesmo, até porque... Onde assim, o Flamengo é porque forte, o setor, onde pode ser um setor que pode ser decisivo pro jogo. É nesse pensamento. É nesse pensamento e na questão rítmica também, Elton. Tá, É que o Wanderson é um cara que ele não tem o drible, Sim, mas ele sim. corre mais em linha reta. Ele não tem característica de pegar, de repente, e trazer pro meio. Ele pode abrir um corredor mais pro Kaique, enfim, coisas que a gente imagina. Você tem me acompanhado, você tem me acompanhado. Seu rosto quando ele falou o Matheus Henrique, eu tive assim. Eu fiz assim. Porque o Antinho pensa que eu. Nós estamos concordando demais. Isso. Eu de verdade que eu acho que é uma oportunidade de abrir uma porta para um jogador que não está nesse questão de ritmo. Na verdade, ele tem até pouco. Ele jogou só 62 minutos com a camisa do Cruzeiro, participou de 2 partidas, que foi contra o Bahia e um pouco contra o Vasco. Mas eu, nesse momento, por essa situação, eu daria uma oportunidade para o Arroio. Eu seria um pouco mais atrevido nessa questão e sem manter a forma conservadora. Coragem, Filipão. Coragem, Filipão. Eu colocaria o Arroio, mas eu acho que é um debate pra gente ter. Pode ser até que entre o Gabigol. O Cruzeiro já utilizou, o Leonardo Jardim já utilizou esse time tendo Gabigol, o Caio Jorge e também o Matheus Pereira. Então pode ser que seja uma possibilidade de mais uma vez a gente ver o Gabigol nesse time titular, jogando ao lado do Matheus e também do Caio. Mas eu, olhando de fora, acompanhando tudo de fora e imaginando que na naturalidade dos fatos o Arroio vai ganhar a posição ou do Wanderson ou do Christian, eu vejo como uma boa oportunidade para pegar e colocar o Arroio. É só para debater mesmo, hein, gente? Vamos lá. Não, eu iria de Arroio. Tô com você. Eu gravo meus vídeos pela manhã. E hoje, pela manhã, eu acordei e vi a notícia do Wanderson, até porque eu dormi ontem, era 8h30 da noite. Mas eu acordei e vi a notícia do Wanderson, me surpreendi e eu falo isso em um dos vídeos que eu gravo sempre no meu Instagram lá, que é exatamente isso. Eu iria de Arroio. Cara, não pelo coragem, Filipão, não, nada disso. Até porque eu acho que o Arroio pode ter a característica do Wanderson se o jogo exigir. Sim. Sabe? Ele pode ser um cara que se preocupe muito com a defesa. Mas pela curiosidade que eu tô de ver esse moleque, pela vontade que eu tô de ver esse moleque, eu sei que não é jogo de fazer teste. Lógico que não. Mas ele já mostrou pra gente que ele não é um teste. Ele é uma realidade que o Cruzeiro contratou. Ele mostrou isso contra o Bahia. Eu Thiago, arriscaria a utilização do Arroio nesse jogo. Caso não dê certo, substitui o intervalo, sabe? Mas eu acho que o Arroio pode fazer uma diferença interessante nesse time, pensando no momento do contra-ataque. Eu não sei se você e o Valu... eu sei que você sim. Eu não sei se o Valu pensa dessa forma. E você acha que surpreenderia o Felipe Luiz? A entrada do Arroio? Ah, não. Como que você acha que... nesse momento agora, o que você acha que o Felipe Luiz está pensando? Que o Cruzeiro vai colocar em campo? Vai ser mais conservador? Vai arriscar mais? Então, eu acho que é do Matheus Henrique, com certeza. Sabe uma coisa? Eu acho que ele teria preocupação. Eu também acho que o Jardim vai de Matheus Henrique, tá? Mas eu iria de Arroio. Sabe uma coisa que eu acho que ele deve estar pensando? Porque a partir do momento que sai a notícia que o Wanderson não viaja, ele já prepara para qualquer possibilidade. Pô, vou preparar pro Arroio, vou preparar pro Wanderson. E aí, cara, agora na base da conversa, não é treino mais, né? Meu querido, ô Varela, segura um pouquinho mais. Aliás, não vai ser no Varela, vai ser em cima do Alexandre. É o Alexandre ou Ayrton Lucas? É o Alexandre. Ayrton Lucas tá machucado. Vai ser em cima do Alexandre. Então, Alexandre, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, pô, um cara com a capacidade e a experiência do Alexandre, na base da conversa, ele entende o que o Felipe Luiz acredita. E aí fica até mais fácil, né? Que é na função dele, Felipe Luiz, ou que era dele, Felipe Luiz. E tem uma questão na base da conversa ele resolve. Tem uma questão que eu acho que pesa, que eu acho que gera uma certa dúvida na cabeça do Felipe Luiz, que é como o Cruzeiro vai jogar. Por isso que eu perguntei o Valu. É trocação? É jogo de trocação? O Cruzeiro vai mais fechado e vai tentar jogar no contra-ataque? É o que eu acredito, mas não sei se eu tenho razão. Não, eu não acredito nisso. Você acha que vai trocação mesmo? Eu acho jogo aberto? Eu acho que... Não, é que assim... Dá a impressão, jogo aberto, dá a impressão que vai ser uma maluquice. O Cruzeiro vai pressionar a saída de bola do Flamengo, pra mim. Vai pressionar, porque é isso que o Cruzeiro faz na maior parte do campeonato. Sim. Pelo menos nos primeiros 20. Contra o... mas quem contra se deu bem com o Flamengo mas contra fez o Vasco não fez. Não fez, é verdade. Não conseguiu fazer. Contra o Red Bull Bragantino no primeiro tempo também não fez. É verdade. É verdade.
mas a maior parte contra o Flamengo aqui fez, contra o Fluminense lá fez, contra o Botafogo lá fez, contra o Palmeiras aqui fez, contra o Bahia no Mineirão fez, contra o Bahia na Fonte Nova fez, mas aí tem aquela coisa, né? Contra o Bahia fez e o Bahia saiu. Contra o São Paulo fez, mas o São Paulo saiu. O Flamengo sabe sair também. Então e o Flamengo vai fazer contra o Cruzeiro também. Vai pressionar o Cruzeiro na minha cabeça. Não penso no Felipe Luiz marcando o Cruzeiro de uma forma diferente. Tem outra questão pra mim, pra entrada, e eu tô apostando na escolha do Matheus Henrique. Além do ritmo que ele tem mais, eu sei que são características completamente diferentes do Arroio. O Sinisterra eu não coloco nessa de possibilidade, eu não coloco, né? Vamos ver o que acontece mais tarde. Se você só coloca o Matheus Henrique do lado esquerdo, você não mexe no restante da estrutura do time. O Christian fica lá onde está, e tem uma grande questão, eu concordo, obviamente, que a entrada do Arroio daria mais capacidade e poderia machucar mais o Flamengo pelo lado esquerdo contra o Alexandro, mas a entrada do Arroio também significa a perda do William, do seu escudeiro. E a gente sabe, por mais que não esteja vivendo ainda o seu melhor, o Samuel Lino é um jogador chato, ele é um jogador incisivo, ele é um jogador que vai pra cima. O William sofreu muito contra o Sarabia. E vai ter um jogão de bola nesta quinta-feira. Flamengo e Cruzeiro. E a gente começa falando do Flamengo. O Flamengo está pronto para enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira em mais uma rodada do Brasileirão. Líder do campeonato com 54 pontos, uma vitória pode fazer com que o Flamengo praticamente deixe de lado um adversário na luta pelo título brasileiro. Isso porque a diferença de pontos entre Flamengo e Cruzeiro neste momento está em 4 pontos. Caso o Flamengo vença, essa diferença aumentaria para 7 pontos. Não podemos nos esquecer que o Flamengo ainda tem um jogo atrasado em relação à equipe mineira. Ou seja, essa diferença que poderia chegar a 7 pontos, na verdade, ela pode alcançar até a marca de 10 pontos de diferença. Por isso, esse duelo é tratado como fundamental para o Flamengo, até mesmo em relação ao Palmeiras, o outro adversário na luta pelo título do Brasileirão. Para esse duelo, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que ele tem de melhor, mas ele também tem algumas dúvidas. Por exemplo, no lado direito do ataque, não há uma definição quanto a Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Carrascal. Esses 3 jogadores disputam uma vaga neste setor do campo. No ataque, Pedro deve voltar ao time titular depois de ter sido preterido por Bruno Henrique na última rodada. No meio-campo, Jorginho volta à equipe principal e deve fazer dupla com Saul. Outra boa notícia do rubro-negro é em relação ao meia Eric Pulgar. Ele já está treinando no campo junto com os demais companheiros e deve ser relacionado num futuro bem próximo. A expectativa é que ele volte a atuar após o período de data FIFA, podendo inclusive estar na relação do duelo diante do Botafogo, o primeiro após os jogos das seleções. Vale lembrar que no primeiro turno, no Mineirão, o Flamengo foi derrotado por 2-1. E quem fez o gol da vitória foi Gabriel Barbosa, ídolo eterno rubro-negro que reencontrará a torcida do Flamengo nesta quinta-feira. E o Cruzeiro vem forte para esse jogão. Uma final antecipada na noite desta quinta-feira no Maracanã. Duelo do líder com o vice-líder. 4 pontos separam as duas equipes na tabela de classificação. Duas equipes comandadas por treinadores estudiosos. De um lado, Felipe Luiz e do outro, Leonardo Jardim. No primeiro encontro do primeiro turno, a Raposa levou a melhor com um gol do predestinado Gabigol, de pênalti no finzinho da partida, com o Mineirão lotado. E agora, com o Maracanã com mais de 65 mil torcedores, é o grande desafio do Cruzeiro se ainda quiser seguir na caça ao líder.
Para isso, Leonardo Jardim tem o seu elenco completo. Ele vai contar com o retorno do zagueiro Lucas Vidalba e do atacante Gabigol, que cumpriram a suspensão automática contra o Vasco em São Januário. Com isso, ele pode mandar a campo um Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, que foi convocado por Carlo Ancelotti, ao lado de Vidalba e Kaique pelo lado esquerdo. O meio-campo de Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira. Na frente, Wanderson e Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Agora a gente vai partir pro Maracanã, começar esse aquecimento pro jogão de logo mais, transmissão especial do Sport TV. Vou com Débora Gares e Roger Cazé, que estão do lado de fora do estádio. Boa tarde para vocês, meus amigos. E começando com a Débora, né, que tá com o time mandante, o Flamengo, para falar das novidades e a possível escalação do Flamengo, que tinha dúvidas ali do lado direito do ataque, pro jogo de logo mais à noite, minha amiga. Isso, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Começamos com o Flamengo, que é o mandante e que recebe o nosso visitante. Eu recebo o Roger Cazé. Muito obrigado, Débora. Massa tá por aqui. Bom demais, em terras cariocas, um dia gostoso, um ventinho até, né? 27 graus por aqui. E logo mais, aí sim a temperatura vai esquentar lá dentro por conta desse confronto aí pelo topo da tabela, pra gente entender como é que vão ficar. Ingressos esgotados já, viu, Cazé? Esgotados, e a torcida do Cruzeiro também fez a parte dela. Em 1 hora voaram 3.500 ingressos. Expectativa de 70 mil torcedores logo mais no Maracanã para essa partida. O Flamengo deve ir com força máxima, Joana, porque já conta com o Ayrton Lucas de volta após cumprir a suspensão. O Léo Pereira e o Vinha, que tinham sido substituídos no intervalo do jogo contra o Corinthians, não preocupam. Então o Felipe Luiz vai poder montar e colocar a campo que tiver de melhor. Vou passar para vocês uma provável escalação, mas é sempre difícil adivinhar a escalação do Felipe Luiz, que ele gosta de mexer, viu? Provavelmente Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro ali no setor defensivo. No meio-campo, o Jorginho, o Saul e o Arrascaeta. E lá na frente, o Plata ou o Carrascal. E aí fica essa dúvida, porque o Carrascal jogou muito bem contra o Corinthians, deu 2 assistências para os gols, os 2 gols da vitória do Flamengo nessa última rodada, Samuel Lino e Pedro. Com esse time, eu vou destacar quem? Arrascaeta, o maestro rubro-negro, que além disso briga pela artilharia do Brasileirão, tá com 14 gols e vai enfrentar o Caio Jorge, que é o artilheiro nesse momento, com 15 gols. A gente tem inclusive os números do Arrascaeta nessa temporada, são 22 jogos, 21 como titular, 14 gols marcados, 10 assistências e desses 14 gols, 10 gols decisivos. Vai brigar, mas não vai ser fácil contra o Caio Jorge não, né, Cazé? Não. O KJ, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada, são 24 jogos, todos como titular. Ele tem 15 gols, 6 assistências, desses 15 gols, 8 gols decisivos em momentos chave da competição. Esse aí certamente vai ser titular hoje. E o Cruzeiro, apesar de, num dia massa como esse, estar hospedado lá no Leme, de frente para a praia, não curtiu praia não. O Leonardo Jardim levou a rapaziada para as Laranjeiras para fazer um trabalho. Quando o jogo é à tarde, quando é tarde, o Leonardo Jardim costuma fazer esse trabalho com o jogador para dar aquela soltada. O Cruzeiro hoje tem novidades, o retorno de Gabigol e de Vidalba. O Gabigol é reserva dessa equipe, mas o Vidalba tem formado uma dupla muito forte com o Fabrício Bruno. Então volta a dupla titular na zaga do Cruzeiro. Fabrício Bruno? O convocado Fabrício Bruno, que vive vivendo um grande momento junto com o Vidalba. E o Jonathan Jesus, que acabou perdendo essa vaga para o Vidalba, já não jogaria, porque ele está machucado. Teve um trauma no joelho direito. Outro que ficou em Belo Horizonte foi o Wanderson, está com uma lombalgia. Isso abre uma vaga interessante. É na ponta, só que o Gabigol, contra o Bragantino, jogou o segundo tempo por ali. Então existe essa possibilidade, mas também é possível que o Arroio jogue por ali, o jovem que estreou lá contra o Bahia, foi muito bem. Pode ser que ele jogue por ali, ou o Matheus Henrique, caso o Leonardo Jardim forme um time mais retraído, mais compacto. Olha, ele deveria aproveitar o fato de que o Gabigol gosta de jogo grande. A torcida vai estar aqui, muitos ainda com aquele carinho pelo Gabigol, mas também ali agora é rival, né? E quando pega no pé do Gabigol, aí é que ele gosta mesmo, né? Eu colocaria pelo menos em algum momento desse jogo, hein? Chuteirinha especial, hoje já postou nas redes sociais uma chuteira com um coração metade vermelho, metade azul. Ele ama esse tipo de jogo, sem dúvida nenhuma. Vai ser bom demais, bola rolando, 8h30 da noite, transmissão ao vivo no Sport TV e no Premiere também, Jojo.
Jogaço, meus amigos. Eu também colocaria o Gabigol se fosse o Leonardo Jardim. Até porque no jogo no Mineirão, ele já deixou a marca dele. Imagina no Maracanã. Então, eu acho que coloca. Segundo. E então, nação, chegamos ao final deste vídeo. Vamos esperar que o Flamengo aí consiga mais 3 pontos e que o Gabigol não faça nada, né? Visto que ele vai entrar no jogo anterior, ele conseguiu fazer aí um gol em cima do Flamengo e que dessa vez ele entre, mas não faça nada, porque ele está do outro lado, né, galera? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar o vídeo aí com a galera que gosta do Flamengo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo.